Apareceu para vocês? Por enquanto, as transcrições de reuniões só estão disponíveis para alguns usuários do Teams. Acho que tem a Não, mas política de privacidade. acho que começou a gravar aqui. É. Tá. É que Apareceu? é. Sim. Tá. Apareceu alguma coisa de gravação aqui. Tá. Isso. No chat apareceu que tu começou a gravar na nuvem. Às 4h09. Certo. Então, tá. Então, acho que a gente pode começar com a tua apresentação, Luzia, pra gente. Ah, sim, então. Eu sou Luzia Moraes, eu sou bióloga, formada em 2009. Atuo com licenciamento ambiental há 13 anos, mais ou menos, né? Antes eu trabalhei 4 anos em uma empresa de consultoria, até resolver abrir a Arpia, junto com a Gabriela, que é engenheira agrônoma. E desde então estamos aí, né, na consultoria ambiental, tentando auxiliar os empreendedores a trabalhar sustentavelmente. A gente até tem um slogan lá no nosso Instagram, que é trazer economia e a sustentabilidade trabalharem juntas, né? A gente entende que o mundo precisa continuar e a gente tem atividades que impactam, mas a gente pode fazer isso de forma sustentável e atendendo legislações, né? Então, é essa a nossa missão. Eu sou pós-graduada em gerenciamento ambiental e MBA em gestão de projetos de sustentabilidade ambiental e também crédito de carbono. Sim, a Thalita tá mutada. Só. Ah, eu acho que a gente pode, como a gente tá gravando, né? A gente, então, e a Thalita, para apresentar, a gente tá fazendo um trabalho, então, um podcast, né, sobre áreas verdes, no meio urbano. Porque quando a gente foi criar esse podcast, surgiram várias possibilidades que poderia ser, né? Mas conversando com o professor Tosetti, a gente teve essa ideia das áreas verdes, porque é um assunto, eu acho que está todos os dias no nosso cotidiano, mas não é muito falado, né? A criação de áreas verdes, a gestão pública dessas áreas verdes, enfim, as coisas que competem a elas. Então, a nossa ideia é mais conversar um pouquinho sobre isso, puxando para o teu lado, né? Assim, o que tu saber falar sobre isso, desenvolver, ter mais conhecimento, né? A questão de poda, supressão, pode falar bem disso, assim, né? Não precisa se preocupar em dar um âmbito mais geral, porque é bem tranquilo para ti, assim, como tu se sente melhor. Seguindo ali mais ou menos um script que vocês tinham imaginado, né, e solicitado, né, a gente pode até ir seguindo esse roteiro, eu dei uma olhada e realmente acho que tudo entra dentro do que eu trabalho todos os dias, né. Então é A ótimo. gente trabalha muito com poda e supressão, é uma coisa que para nós é diária, assim, todos os dias a gente tem solicitação. Então, dentro dessa questão de poda e supressão, que vocês tinham me abordado ali, deixa eu até colocar ela aqui em evidência. Só uma Peraí. dúvida que eu fiquei. A tua empresa, a Arpia, ela faz supressão, ela faz pressão, não, perdão, faz soluções ambientais para empresas ou para pessoa física, ou ambos? Nós trabalhamos com todo tipo de licenciamento, tanto para pessoa Ah, física quanto para pessoa jurídica. uhum, Então, a gente trabalha com todos os campos, né, da consultoria ambiental e do licenciamento. Então, a minha formação é biologia, né? A Gabriela é uhum. engenheira agrônoma, mas a gente tem também o pessoal da. Eu tenho engenheiro civil, engenheiro ambiental, geólogo, engenheiro químico, topógrafo, mais biólogos que têm especializados em determinadas áreas, né? Ainda mais de fauna, né? Que geralmente os biólogos têm um grupo de fauna que trabalham, né? Então, a gente trabalha com todo tipo de licenciamento, desde licenciamento industriais, elaboração de EIA-RIMA, até poda e supressão de pessoas físicas dentro da cidade. Então, a gente atende toda essa gama de licenciamento e serviços técnicos. Às vezes, a pessoa precisa só de um laudo técnico, até uma outra consultoria precisa de um trabalho mais específico, a gente também atende nesse ramo. Então, mas aqui em Porto Alegre, né, como a gente está em Porto Alegre, eu tenho muita solicitação e é um dos trabalhos que a gente tem toda semana, né, toda semana tem pedidos de avaliação, né, de árvores, né, porque quando a pessoa me procura, pedindo, eu quero cortar uma árvore, tá, vamos ver, não, por que tu quer cortar essa árvore? A gente tem uma justificativa, o que está acontecendo? E geralmente, 95% das vezes eu vou até a área, antes de passar o orçamento, antes de dizer o que a gente vai fazer, porque eu preciso ver, primeiro, que árvore que é. Né? A gente tem espécies ameaçadas de extinção e monocorte, então a gente precisa ter esse cuidado. Então,
Para que tu quer fazer essa intervenção? O que está acontecendo dentro do teu ou condomínio? A gente atende muito condomínio na tua casa que tu precisa cortar essa árvore. Ah, ela está sujando a minha piscina. Bom, isso não é uma justificativa técnica ambiental para eu solicitar uma supressão. Então, eu já aconselho a pessoa, sabe, a gente poda essa árvore. Então, ali tinha um questionamento de você, quando que a gente orienta a pessoa a fazer uma poda? Eu sempre vou orientar a pessoa a fazer uma poda num caso que ela não precisa de uma supressão, ou que não é uma justificativa plausível, né? Eu não posso solicitar uma supressão porque a pessoa acha que a árvore está sujando o pátio dela. Então, a gente tem que entender que o meio ambiente é de todos. Então, eu não posso simplesmente cortar uma árvore sem autorização, para começar, e eu também não posso pedir autorização de uma coisa que não tem uma justificativa técnica plausível. Então, ali eu tento convencer o cliente, explicar para ele como é que a gente trabalha e quais são né, as justificativas que a gente pode trazer para o órgão ambiental e que ele vai aceitar como sendo justificativas plausíveis, né? Então, olha, tem árvores, a gente sabe que entopem canalizações, né? Esgoto, água, que destroem infraestrutura, como o muro, até mesmo a parte, né, de construção de terreno. Já tive já tive essas questões, eu tive figueiras, que são árvores monocóticas, que estavam quebrando a casa, então a gente não tinha outra opção senão cortar aquele vegetal, né? Então a gente sempre avalia, e eu sempre procuro ir, ou eu ou a Gabriela, né? Nós avaliamos e a gente dá para o cliente as possibilidades, primeiro, não cortar, o que a gente pode fazer, e no caso de precisar mesmo cortar, tá, então a gente vai cortar, mas já avisando, sempre tem um corte, tem uma compensação ambiental, que as pessoas não sabem. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas todos os clientes que eu vou, eles acham que simplesmente eles vão chamar um biólogo e eles vão conseguir cortar a árvore, né? E não é bem assim. A gente precisa também da autorização do órgão ambiental e a gente precisa compensar esse dano, né? Então, eu já oriento. Bom, primeira coisa, não vamos cortar se não for necessário. É necessário? Tá. Então, a senhora tem que compensar, o senhor ou o condomínio tem que compensar. Ah, como é que eu faço isso? O que que é isso? Eles nem sabem o que é compensação ambiental. Eu disse, olha, o senhor vai causar um dano ao meio ambiente, precisa compensar esse dano. E a legislação nos orienta a plantar outras árvores nativas dentro do mesmo ambiente em que foi feito o impacto. Ah, mas eu não tenho lugar. Bom, e a gente tem outra questão, né? Quando o cliente já está cortando uma árvore porque ele não tem espaço, aquela árvore foi mal conduzida, mal colocada, não foi feito um planejamento para plantar aquela árvore naquele local, porque acontece muito na cidade. A árvore está num local que ela não tem espaço, ela não é daquele local. Ela não poderia estar dentro daquele local, né? Dentro do condomínio ou da casa. Ela não tem, ela é muito grande, é uma árvore de um porte muito elevado. Então, a gente explica, bom, o senhor não tem local para plantar, a gente entende, né? A gente, né, faz uma justificativa que o local não tem espaço, às vezes a gente concede uma planta ou um croquis mesmo para a prefeitura, e ali a gente consegue uma compensação via pagamento de taxa, né? Então, essa compensação ela é feita de uma outra forma pela prefeitura, né? Ou em compras de equipamento, enfim, ou até em plantio em áreas públicas, né? Então, eu acho que o principal problema, por exemplo, de pessoas físicas, condomínios, nesse caso de podossupressão, primeiro é que as árvores são plantadas de forma desordenada e sem conhecimento técnico de cada biologia, de cada espécie, né? Então, a gente tem uma paineira numa casa, né? A gente sabe que é um vegetal que vai dar enorme e vai cair, né, os frutos, enfim, as pessoas não entendem essa parte, né? Não, e acabam plantando, e daí causa um problema. Planta uma figueira benjamina, ficus benjamina, por exemplo, ela destrói tudo, é uma árvore exótica, a pessoa está fazendo um bem ainda para o meio ambiente. Então, essa falta de conhecimento, talvez, a gente, né, das pessoas, às vezes até dos engenheiros, da parte de obra, a gente vê muito isso em condomínio. Vamos, como é que passou isso por um, né, por um condomínio, que é um empreendimento, uma atividade que tem vários profissionais envolvidos, como é que plantaram ou deixaram uma árvore assim, sabendo que vai dar problema depois, né? E vou te dizer, às vezes tem áreas licenciadas com autorizações e a gente vê que no decorrer da obra a árvore está quebrando o pavimento, porque ela não era uma árvore de estar ali, né? Então, é muito disso, mas a gente parte dessa premissa, a gente tem esse objetivo de nunca oferecer a supressão para o cliente, até porque não é, às vezes, o caso, e se for o caso, então a gente tem que informar ele dessas questões.
Sim. A gente até tem uma pergunta que fala sobre o impacto que a remoção dessa árvore pode causar tanto para a comunidade que está ali, para o morador, enfim, quanto para o meio ambiente. Tu pode conversar um pouquinho sobre isso? A gente, das árvores, algumas árvores foram sendo muito antigas dentro dos municípios, né? Tem aquele emocional e aquela questão de referência até do bairro, às vezes tem uma árvore, outra que é uma referência. A gente tem toda a questão do clima, né? A gente sabe, é muito divulgado, né? Todo mundo, eu acho que hoje em dia já tem um pouco de conhecimento a respeito disso, que quanto mais árvores a gente tem um clima mais ameno, né? E a gente também tem absorção de gases de efeito estufa. Então, as grandes metrópoles sentem falta disso e estão vendo, né, os malefícios, né, dessa falta de árvores dentro do meio urbano, né? Mas eu acredito que se a gente colocasse um planejamento nisso tudo, a gente conseguiria fazer de uma forma melhor, porque também, assim, muitas árvores dentro da cidade, elas acabam não tendo manutenção, não tendo o cuidado necessário, então elas acabam apodrecendo ou tendo pragas, e daí vem temporais e eventos climáticos drásticos, e acabam caindo, e daí dando aquele problema todo em rede elétrica, em casas e carros, enfim, até podendo atingir alguma pessoa, né? Então, eu acho que falta dentro das políticas públicas, e eu acho que a gente também tem ali alguma pergunta a respeito disso, de. Daí eu não sei, porque não é a minha praia, mas de talvez, então, sim, ou ter mais profissionais dentro das secretarias do meio ambiente ou da parte de urbanismo que consigam trabalhar na parte de manutenção de áreas verdes e vias, né? Porque as vias públicas também são responsabilidade do poder público, né? Ou contratar e terceirizar essas empresas que possam fazer uma manutenção, porque também não adianta a gente criar áreas verdes e não ter a manutenção desses locais. Então, elas vão acabar sendo locais que, né, para colocar lixo né, e virar uma bagunça. Então, se a gente não criar locais assim, não ter uma manutenção de nada vale. Então, eu acho que a manutenção, parte da manutenção, se a gente já começasse a ter a manutenção dos ambientes que a gente já tem criados nas cidades, a gente já tinha meio caminho andado. E algumas coisas que eu tenho visto em algumas prefeituras por não ter pessoas suficientes para conseguir manter, eles acabam não aceitando o recebimento de mudas. E isso eu acho que daqui a pouco entra na cabeça das pessoas que cortou, deu, sabe? Que paga taxa. E então não fica uma questão ambiental, de educação ambiental muito bem colocada. Então, se daqui a pouco essa pessoa que fosse cortar não ter espaço para poder plantar a sua compensação dentro do seu terreno, pudesse ir lá plantar em outro local, aqui em Porto Alegre eu já não posso fazer mais isso. Eu não posso plantar em outro local. Por quê? Porque eles não têm como ter uma manutenção, eles não têm pessoal para fazer manutenção. Então, eles acabam recebendo o valor do dinheiro, e daí eu acho que se perde um pouco dessa educação ambiental que a gente teria fazendo a supressão, né? Então, acho que é uma série de coisas que teriam que ser vistas, e é uma coisa que eu acho que vai levar um tempo para se organizar, mas antes de criar, eu pensaria em ter a manutenção dos ambientes já consolidados dentro das cidades. Sim, e pensando nisso, eu até botei uma pergunta ali também sobre as espécies que seriam as mais ideais, pensando na manutenção e pensando em ser o certo para aquele local, que não vai destruir calçada, não vai fazer uma sujeira que a pessoa vai se incomodar. Quais seriam as espécies nativas? Tu sabe falar algumas? Na verdade, toda espécie nativa pode ser plantada em qualquer lugar, porque ela é nativa, né? Então, ela Sim, vai se adaptar. Só que daí, o que a gente tem que pensar? Num condomínio, no loteamento, por exemplo, a gente tem fiação elétrica, né, dos postos de luz, a gente tem as bocas de lobo, a gente tem o passeio público, a gente tem vários componentes dentro de uma obra e dentro da parte de passeio público que vão interferir no crescimento dessa árvore, ou a árvore vai acabar prejudicando esses sistemas, né? Então, quando a gente fala um projeto de compensação, por exemplo, as prefeituras, quase todas, eu acho, se não todas, têm manuais de arborização. Então, tu tem que seguir aquele manual. Porto Alegre, vou dizer porque a gente trabalha muito aqui, a gente já sabe que tem as espécies que eles determinam ser colocadas nos locais que eles querem.
Eles não deixam mais a gente escolher as espécies muitas vezes. Eles mesmos nos dão, ó, quero essa ou essa. Então a gente tem pode escolher entre algumas espécies, mas tem algumas determinadas. O que a gente orienta a pessoa, né? Primeiro, é cuidar essas intervenções, boca de lobo, fiação, cerca. A gente também tem que saber conhecer a biologia da árvore, que altura que ela vai dar, qual o tamanho da copa dela, que tipo de raiz que ela tem. Claro que isso são conhecimentos técnicos, né? Mas isso é um conhecimento técnico que tu tem. E outra coisa, tem vários sites de jardinagem que tu bota ali a espécie e tem, inclusive, toda a biologia da árvore. O tamanho que ela vai dar, tipo de copa, né, a dimensão da copa, enfim. Não é uma informação tão difícil de se acessar, mas é uma informação técnica, né? Então, antes de plantar, e eu aconselharia... a gente aconselha ambientalmente e tecnicamente a ter um misto de espécies, né? Tanto de pequeno, médio e grande porte. Porque a gente precisa ter essa mesclagem, né, de tipos de vegetação. Eu não posso simplesmente, eu vou plantar todas as árvores de pequeno porte porque elas não vão me incomodar, são pequenininhas, não vão crescer muito, não vão atrapalhar. Porque daí eu vou, né, criar um ecossistema mono, né? Eu não vou ter diversidade ambiental ali. Eu não vou ter ave e fauna diversificada ali se alimentando, né? Eu vou criar um ecossistema, uma monocultura, vou criar uma silvicultura, né? Então, eu preciso ter essa mesclagem. Então, que do Rio Grande do Sul, que possa ser colocada dentro daquele local, dentro da sua altura, do tamanho da sua copa, da sua raiz, né, da sua tipologia, da sua biologia, né? Sim. Quando a gente fala nisso também, né, a gente tem uma pergunta que é o que diferenciaria uma área verde funcional de uma simples áreas jardinadas, digamos assim. E aí eu penso muito que eu já vi, por exemplo, um município revitalizando uma praça, né? Aquela praça tinha muita exótica também, né? Tinha muito joão-bolão, vocês não podiam passar embaixo sem ficar roxo, por exemplo. Mas enfim, retiraram todas as árvores e só plantaram exóticas, que seriam bonitas, sabe? Eu olho para aquela praça assim e eu penso, gente, mas isso aqui não serve de nada. É, Tem só uma é palmeira que aqui, uma flor, um tri exótica lá, sabe? E a eu ideia já que eles vi queriam passar. eu já vi muito cliente, muitas pessoas, até técnicos não, mas mais pessoas que, empreendedores, assim, que chegava na casa assim, mas eu tenho eucalipto, eu tenho pinos, eu tenho jambolão, eu tenho ligustro, e, e eu, gente, como é que eu vou falar para ele? Eu, olha, ok, são árvores, maravilhoso, está captando pelo menos o gás de carbono, gás de efeito estufa, mas não são árvores nossas, não são nativas, não vai atrair fauna e flora, não vai atrair fauna para essa flora, né? Porque ela não é daqui. Então, se a pessoa está fazendo um grande bem, não está. E as áreas, os jardins funcionais, que a gente chama, é justamente isso, né? O paisagismo, geralmente, ele trabalha com espécies exóticas, porque eles só se preocupam com a beleza, né? Com a estética. A gente trabalha com paisagismo em menos proporção agora, mas trabalhamos muito mais antes. A gente deu uma parada justamente até por isso. Nós sempre tentamos oferecer para o empreendedor assim, vamos juntar as duas coisas. Primeiro, tu tem que compensar porque tu está causando teu impacto ambiental pelo corte das árvores que tu vai precisar para fazer a tua obra, né? Tem que fazer um paisagismo, né? Porque tem que deixar o teu empreendimento bonito, né? Então vamos juntar as duas coisas. Tem muita árvore nativa que dá flor bonita, que fica bonita, se bem colocado, se bem planejado. O genival é um coqueiro lindo, nativo. Para que botar uma palmeira exótica? Se tu pode botar uma nativa, né? Butiá é lindo, tem um valor paisagístico enorme, ele é caríssimo, inclusive, e ele é uma árvore nativa. Então a gente pode ir trocando assim. Então sempre e a gente continua fazendo isso. Sempre que um cliente vem para nós, um projeto de paisagismo até de outra empresa, a gente assim, vamos dar uma trocada aqui. Quem sabe tu bota essa espécie para essa, vamos botar. Porque tu mata dois coelhos numa cajadada só. Tu tá plantando nativas e tu tá compensando. Então, tu tá fazendo paisagismo, deixando bonito o empreendimento e também tá compensando o dano que tu causou. Então, há áreas verdes que não tenham vegetação nativa, elas só servem realmente para captação de gás de efeito estufa, né? Mas elas não têm a função ecológica que é atrair fauna, né? E os benefícios que aquela fauna traz, né? De polinizar, enfim, todas essas questões aí que a gente sabe.
E agora que tu tocou nessa questão de carbono e tudo mais, a gente viu no teu LinkedIn que tu tem um projeto de crédito de carbono. Na verdade, eu trabalho com projetos de crédito de carbono. A gente Ah, está entendi. entrando nesse mercado, tá? Eu fiz um Tá curso de inventário de muito gás de efeito falado hoje, estufas né? e de crédito de carbono. Então, ainda está muito, muito jovem aqui no Brasil, até e muito mais ainda no Rio Grande do Sul. Mas a gente acredita que agora, depois de todas essas catástrofes que a gente tem visto aqui no estado, eu acho que isso vai começar a ter uma demanda maior. A gente precisa que as empresas tenham isso dentro das suas licenças, todas, né? A maioria, algumas indústrias não têm, não se pede inventário de gás de efeito estufa. Uh, a gente, eu acho que deveria ter isso dentro da nossa legislação, a licença prévia, fazer o inventário de gás de efeito estufa e monitorar os gases que a empresa emite, né? E compensar isso, né? São Paulo acho que faz isso direto, acho que é mais corriqueiro em qualquer tipo de licença. Aqui é mais para empresas que realmente têm gases poluentes, né? Mas a gente acredita, a gente está otimista que isso vai ser um mercado forte, né? E então a gente já fizemos o nosso estudo, já nos preparamos para poder receber essa demanda. Já fizemos alguns inventários aqui para algumas empresas, mas é mais realmente para a questão da empresa ver esse compromisso, né? Não foi uma questão necessária por legislações ou por licenças, nem condicionantes de licença, mas uma questão realmente de querer compensar e saber quanto que emite, né, de gás de efeito estufa, saber quanto está colaborando, digamos, para o nosso efeito estufa, né? Mas a gente espera que agora, os próximos anos, aí, isso entre com mais força. Que agora existe uma lei de aprovação de regulamentar o mercado do Brasil, né? Se não me engano, ela já tinha saído, inclusive, o projeto de lei estava sendo aprovado, porque o nosso mercado do Brasil não é um mercado regulado, que nem é fora do Brasil, né? É um mercado voluntário. Então, se regulasse o mercado aqui no Brasil, talvez incentivasse mais, né, as pessoas a fazerem os projetos. Mas mais no norte, Pará, Amazonas, que tem muita área floresta, né, que são os projetos de maior rendimento para crédito de carbono, tem bastante coisa já lá, tem bastante coisa. Aqui mais, aqui para o sul, que a gente ainda está engatinhando. E agora pensando mais também na questão das áreas verdes, né, que a gente estava comentando, assim. Por exemplo, a gente conversou com outros entrevistados e a gente falou muito de corredores ecológicos, porque eu acho que esse é um assunto que sempre se debate, mas eu acabo vendo muito pouco, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tá batendo, precisa de corredor ecológico, mas para sair um é muito difícil também, né? Tu já viu algum trabalho sobre isso aqui na região, assim, que tenha dado mais movimentação, enfim? Aqui na zona sul de Porto Alegre, a gente fez um estudo para uma área de um loteamento e provavelmente o empreendimento não vai sair porque tem um corredor ecológico ali sendo formado. Ele já existe, né? E eles querem aumentar, né, esse corredor. Aqui na Zona Sul, em Porto Alegre, tem muita Mata Atlântica, né? Então, ainda tem muito remanescente de vegetação, né? Então, essa área, por exemplo, a gente tinha um empreendimento ali, vai haver um empreendimento, ou não sei como é que vai ficar essa situação, porque também tem um arroio que passa no meio do empreendimento, em todas essas questões, mas tem um corredor ecológico ali, e então toda a parte de implementação e compensação, a gente já tinha que pensado que nós tínhamos essa área a mais, né, de vegetação ali para ser pensada, né, para ser preservada. Aqui na região, aqui na zona sul de Porto Alegre tem bastante, porque tem bastante unidade de conservação aqui no município. Eu também tem o Morro do Osso, tem o Lamina, então acabo se conectando, eles conectam com Viamão também, que tem o Saint-Hilaire, né? Então todas elas se comunicam ali, né? Mas o problema é que assim, né? A gente não tem também como criar Zona Norte de Porto Alegre está muito antropizada, né? A gente não tem mais nada de vegetação, né? Então seria realmente a Zona Sul aqui em Porto Alegre, que a gente teria, na verdade, mais possibilidade de criação, né, e conexão, e já existem alguns, e daí em regiões em centros menores, né, porque Porto Alegre está muito grande, né, tá
Zona Sim. Norte que está toda expandida, Pois não tem é. mais nem para onde sair. Eu penso também, o problema de tu fazer corredores ecológicos em zonas muito antropizadas é que tu deixa os animais muito vulneráveis, né? O tanto de É, animal daí porque, que é vai ter porque daqui a pouco contato eles com a vão ter rede um corredor elétrica, enfim. ecológico pequeno e vão estar fechados por rodovias grandes, de grande circulação. Isso Exatamente. afugenta os animais, eles nem querem essa perturbação toda, né? Sim, Então e tem que quando ser em tentam centros que sejam atravessar. mais tranquilos, né? É, sim. Muito bem, deixa eu ver aqui nessas perguntas. A gente pensou também em falar um pouco sobre uma coisa que está sendo muito comentada agora, né? Mas a gente só escuta falar também da parte do governo, por exemplo, e não vemos muitas ações, que foi com a questão das enchentes, né? Eu acho que nós, biólogos, sempre batemos na tecla, né, da preservação das áreas verdes, matos ciliares, enfim, no meio urbano também, né? Porque a gente viu, né, ao vivo o que que acontece. E agora está sendo mais comentado esse assunto, porém a gente não vê tanta ação. O que tu acha, quais medidas tu acha que poderiam ser tomadas, assim, efetivamente, para a gente poder reduzir esses impactos a longo prazo, né? Porque agora as pessoas sempre querem um imediatismo, né? Querem a solução para o ano que vem, por exemplo, né? Mas eu acho que são coisas que a gente vai ter que construir aos poucos, assim, porque a Dentro gente da, já dentro da vegetação da parte, né, vai demorar anos para se sim, recompor, né, é, os ambientes, né. O que eu tenho visto de políticas públicas, vi algumas prefeituras só se movimentando para a questão de construção das casas, né, para reconstrução de casas para as pessoas poderem ter a moradia de volta, né. Da parte de vegetação, eu só vi prefeituras querendo cortar mais ainda. Mas assim, o que eu acho que deveria se fazer? Primeiramente, eu acho que tinha que se fazer um estudo amplo, né, das regiões mais afetadas e fazer um projeto de compensação, né? A gente tem que repor isso de qualquer forma. E daí já repor de uma forma que a gente saiba que é o correto. Porque não adianta também a gente ficar. O que que acontece, né? As cidades vão apertando os centros, né, os locais que têm remanescente de vegetação, vão apertando, apertando, vão diminuindo, daí vem legislações diminuindo áreas de APPs, né? Antes era 30, agora é 15. Então, isso também acaba que não tem o que fazer, a natureza vai responder, a gente tem que entender que existe uma resposta para toda essa ação que a gente está fazendo, né? E outra coisa que eu também vejo, a gente está falando de vegetação, mas a gente tem que ver toda a parte geológica, né, do local, estrutural, né, da parte geotécnica, né? O que que isso vai fazer para se reconstruir isso da parte geotécnica? Porque tem muita coisa que foi desbarrancada. Tem que se colocar isso, né, de uma forma com que fique certinho lá, né? A gente precisa também dos colegas geólogos aí atuando, engenheiros civis, e depois a gente conseguir recompor essas áreas. Só que a gente tem que, as prefeituras e a Secretaria de Meio Ambiente têm que respeitar o ecossistema que está ali. Eu não posso simplesmente chegar implantando obra e obra e obra assim, sem ter um estudo preliminar, porque daí tá, estão construindo as casas, as pessoas têm que se realocar, ótimo. Tá, mas e aí? Vão se realocar em um local que quando vir a próxima enchente, elas vão ser afetadas de novo, porque não fizeram o que tinha que ser feito na parte ambiental primeiro, né? Se recompor esses locais, se estudar aquele local, aquele ecossistema, o que que eu preciso fazer aqui para não acontecer mais isso? O que que eu preciso respeitar aqui? Qual a manutenção que eu preciso dar aqui? Se houver uma enchente, não acontecer mais de extravasamento, né? E até essas questões dentro das cidades, né? Que a gente sabe ali, né? Que Boca de Lobo, né? Que teve muito entupimento, né? Por isso que teve extravasamento, né? Então, coisas que não tinham se dado manutenção há muitos anos, não se sim, a pensou, né? drenagem das cidades. E daí, mas é que, infelizmente, o que acontece? A nossa área ambiental sempre acaba sendo a última a ser pensada, né? E a gente entende que as pessoas precisam ter uma moradia, mas também não adianta fazer num local que daqui a pouco vai ter de novo a mesma Exatamente, coisa. é. Eu acho que sempre pensam assim, tá, o importante é eles terem casa, entendeu? Independente de onde. A gente tem que dar uma casa para morarem. Mas aí, depois a casa é levada pela água, sabe? Por que será? Sim. Isso já estava avisado, né? Já estava E a claro, gente, eles assim. sempre veem a parte ambiental como custo. Sim, Todo cliente, olha, eu vou te dizer, 90% do cliente que eu recebo, para ele, aquilo é um custo. É um custo que ele não precisaria ter na cabeça dele.
Se não existissem nós. Se nós A não natureza é um existíssemos, os custo biólogos na não cabeça dele, né? existissem, nós não precisaríamos gastar com isso. Eu digo assim, não sou eu que faço as leis. Eu não trabalho com legislação. Eu estou aqui para te ajudar a cumprir, para ninguém ir preso. Ainda brinco com ele. Eu não quero ir preso, não vamos ninguém ir preso. A gente tem que cumprir as leis, mas não fui eu que fiz. Então, eu só estou aqui para te ajudar a cumprir. Mas eles acham que, assim, a culpa é nossa. Eu canso de ganhar em cliente. E aí, já ficaram meio assim, lá vem a bióloga, lá vem a bióloga. Eu, gente, a gente está aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Me digam a verdade primeiro, para a gente poder trabalhar nessa verdade, né? Porque a gente chega e fica nos escondendo as coisas. A gente vai para o órgão ambiental, às vezes, sem saber a verdade inteira. Isso é real. E contem a verdade. Daí a gente tem que ir meio que investigando, assim, meio que tentando pegar, mas e aquilo ali? Como é que tá aquilo ali? Daí eu vou lá e pego e vejo que não tá legal. E vão escondendo as coisas, é fato. Vocês trabalharem com Sim. consultoria, a gente tem meio que investigar assim, o que está acontecendo na empresa. Mas ainda a gente tem esse pensamento, né, de que a parte ambiental dentro da obra é custo, mesmo sendo um custo ínfimo perto de toda a obra, né? A gente ainda somos vistos como chatos, o pessoal que tranca tudo, né, que não quer o crescimento, mas não é assim. Eu nem me coloco assim, às vezes, a gente tem que chegar e eu acho que a gente, como biólogo, a gente tem que defender o que a gente acha legal né, o que a gente aprendeu para conservação, só que a gente tem que chegar, eu acho, mais de mansinho nas pessoas. Às vezes o pessoal vai muito firme, né, forte, e tem muitos colegas que eu trabalho, que a gente faz trabalho junto, que às vezes eu digo assim, olha, a gente tem que ser um gerente ambiental aqui, a gente não pode chegar muito numa vibe que não vai fazer nada, a gente tem que tentar ajudar essa pessoa a fazer as coisas dela dentro dos preceitos ambientais. É isso que é uma consultoria. Eu vou te dizer o que tu pode fazer, tá, né, dentro da legislação dos impactos ambientais que podem ocorrer. Então, as pessoas têm que ter esse pensamento, né? Como um biólogo ou um engenheiro ambiental, qualquer pessoa da área ambiental vá fazer um licenciamento ou um laudo técnico. Não, tu quer construir isso, tá? Vamos ver se dá, como dá. Porque a maioria das vezes dá, mas dentro de uma certa regra, não como a pessoa acha que tem que fazer, né? Sim. Às vezes vai Então, diminuir o terreno, né? Enfim. isso, às vezes, eu É. quero construir, sei lá, 100 casas no loteamento, mas não vai construir 70. Então, olha, ou é 70 ou é nada, 100 tu não vai conseguir, não adianta, porque tu vai chegar lá adiante, tu vai ser embargado para essa obra. Então, eu acho que tudo a gente consegue dar um jeito, claro que tentando a educar essa pessoa, né, ou trazer ela para uma realidade da legislação e dos impactos ambientais. Eu procuro chegar assim nos meus clientes, senão eles ficam com medo da gente, ficam com medo dos biólogos e dos engenheiros ambientais. Sim, já falaram com nós também nas aulas, né? Que às vezes o biólogo quer chegar com muita moral, quer chegar em cima, enfim, mas não é assim que Não, rola, né? porque a Tem que gente, chegar de né, mansinho. você deve trabalhar com educação ambiental, né, deve, né, Sim, ter disciplina disso. Educação ambiental é um negócio que tu tem que ir devagar, tem que ir sim. aos poucos. Antes tu ia afoito, muito brabo, muito, né, né, vou destruir tudo, não quero nada, porque isso causa mais animosidade ainda para nós. Então, se a gente conseguir entrar assim, e já tem clientes que trabalham comigo há anos, e a gente já conseguiu dar uma disciplinada, né? Olha, não vai por aí. Não, tu sabe que ó, a gente já falou aquela vez, lembra que eu te disse que não dá para fazer isso? Vamos fazer aquilo. E daí a gente tem que tentar achar estratégias, né? Que as pessoas também consigam, né? A gente não pode parar o mundo. A questão é essa, o mundo está aí, a gente sabe, né? Que as coisas vão acontecer, independente da gente existir ou não, né? Os biólogos, né? Mas a gente também tem que ajudar essas pessoas a fazer de uma maneira sustentável. Sustentabilidade é trazer economia dentro, né? É o pilar econômico, está dentro, né, do tripé da sustentabilidade. Então, a gente também não. Mas o crescimento tem que estar alinhado. Então, acho que nossa missão no mundo é alinhar isso. É alinhar os tripés ali para conseguir viver, né? Porque a gente tem que ter uma casa para morar, construção civil, a gente tem impacto, né? A gente tem que ter comida, então tem que ter impacto do agronegócio, a gente tem que, sabe? Então, mas a gente pode fazer daqui a pouco, vamos fazer uma construção verde, vamos trazer né? Então, acho que tudo dá para se fazer. Vamos fazer um sistema agroflorestal legal. Então, ó, a gente consegue fazer as duas coisas, mas
trazendo para a nossa realidade, né, ecológica, de sustentabilidade. Sim, a gente É o meu lema de vida. Sim. A gente, quando estava decidindo o tema também, isso foi comentado, né? Que a expansão urbana ela não vai parar porque tem uma área verde ali, sabe? Ela vai continuar. A questão é como a gente vai conciliar as duas juntas, Por isso né? que existem certificações verdes, aqui a gente já tem selo verde aqui no município, né, para construções que trabalham com, não sei se vocês já sabiam, mas Porto Alegre tem um certificado verde próprio. A prefeitura tem uma certificação ambiental para construções que trabalham dentro das premissas de construções sustentáveis. Então, segue uma tendência do selo LEED, certificação LEED, que é uma certificação internacional para construções verdes. Temos prédios aqui em Porto Alegre também que tem a certificação LEED, que é uma certificação internacional. E aqui em Porto Alegre também tem, né, dentro, claro, de uma realidade um pouco menor, né, traz um pouco menos de restrições, né, e pede um pouco menos, mas trabalha com essa questão de trazer conforto térmico, aproveitamento de luz solar, água, todas essas questões de construções aí, de materiais, né, cada passo que tu dá em direção à sustentabilidade, tu ganha um ponto, né, então tem que atingir algumas metas ali, existem alguns escopos, e eles vão te pontuando, e depois, dependendo da quantidade de pontos que tu tem, tu ganha certificado prata, ouro, enfim, é bem legal. Então, a gente já tem políticas que trazem isso, ó, mas as coisas acontecem muito devagar, né, no Brasil, a gente sabe disso, mas elas existem, elas existem. A única coisa que eu não Sim. concordo muito é que a pessoa, quando ela atinge um certo ponto, ela ganha tipo um pavimento a mais, ganha. Eu acho que daí é um ponto que eu não gosto muito da Sim, certificação aqui de Porto Alegre, mas pelo menos é uma construção com menos impacto ambiental de uma construção convencional. com certeza. Eu acho que as soluções baseadas na natureza têm que ser uma realidade agora, né? E com certeza, com O modo certeza. que a gente vive já não dá mais, assim, tem que É, começar, eu né? acho que e é uma tendência do consumidor novo, né? Vocês, né? Estou bem mais velha que vocês, mas já é uma tendência do consumidor novo. Vocês, jovens, né, que estão saindo agora da faculdade, já tem uma tendência de comprar produtos que tenham alguma coisa. Tipo, não é simplesmente comprar por comprar, não. Qual é a missão dessa empresa? O que ela está pensando? Ela, cosmético, por exemplo, ela testa em animais, não testa, sabe? Né, são produtos naturais ou não? É reciclável a embalagem ou não? Eu posso reaproveitar? Eu tenho refil, né? Claro que a gente também, né, os mais velhos, ali, os millennials, também estão começando a pensar nisso, né? Mas acho que vocês, mais jovens, e a geração ainda futura vai ser muito, muito apegada a isso. Então, o mercado não vai mais conseguir vencer se não atender essa demanda. Não vai. Sim. Vai começar a se extinguir. O consumo vai deixar de existir para empresas que não têm uma pegada ambiental. Provavelmente não vão vingar mais aí no mercado financeiro. É o Com que eu certeza. acho, né? A preocupação ambiental ela tá no pico, né? Com todos Tá. esses eventos que a gente vê. Não, a gente Então, por chegou num mais. ponto que não tem mais como voltar atrás, a gente precisa Não, parar não, e ver o não. que que a gente vai fazer Eu daqui acho que para agora, frente. É, agora já deu. Essas inundações, essa onda de queimadas, essa questão toda acontecendo no Brasil, acho que agora deu, né? Acho que já deu para provar que não dá mais, né? Acho que quem sim, tinha alguma dúvida, né, Pois não é. tem mais por que ter, né? Não, tá evidente, né, que a gente tem um problema e a gente tem que voltar agora e refazer tudo. Não tem mais como seguir do jeito que a gente está seguindo. Tomara que isso tenha ficado claro na cabeça das Nossa, pessoas, né? não, eu não quero nem pensar que não esteja, né? sim. Olha Eu todo o ainda assim sofrimento que a gente teve escuto. aqui no estado, gente, gente É, morrendo, as mas pessoas eu morrendo, ainda as assim pessoas sem escutei casa, sem que. luz, sem comida. Foi pior que pandemia. Que pandemia a Foi. gente estava dentro de casa, com conforto de casa, né? Com luz, com água, né? A gente não teve esse problema de mínimo, né? Que é ter água e luz dentro de casa, né? Sim. A gente não podia se locomover, sair, fazer outras coisas, mas a gente estava dentro de casa, né? Todo mundo muito bem, obrigada. E agora a gente tive que sair de casa, a gente que perdeu casa, perdeu tudo, não tem nem como reconstruir. Eu acho que agora deu, né? Sim. Deu de brincar, de ser ambientalista. Né? A gente tem que ter uma visão agora mais rígida sobre isso aí, mais séria.
Eu ainda assim escuto gente falando que a enchente vai vir de novo só daqui a 100 anos, sabe? Porque a outra foi há 100 anos. E eu escutei muito isso. E eu ficava tipo, gente, não é assim, sabe? 100 anos atrás, a cidade era totalmente outra, sabe? Nossa, não tem. Não tem como tu comparar. Eu já imagino e já penso que, tipo assim, ó, agora a gente tem que se acostumar com esse tipo de evento. E tem que Sim, começar a trabalhar para se tiver mais um e vai, a gente saber está bem agir naquele preparado, bem momento, né? organizado, né? É, Não volta mais, a gente não vai, não, que 100 Porque anos, tá fingir que louco? não vai acontecer é fechar os olhos, né, pro problema. É não querer acreditar e quando acontecer, não vai estar preparado. E a questão é essa, tem que se Exatamente, preparar. exatamente. Daí a gente tem que rezar para o poder público não ter esse pensamento que só vai daqui a, daqui a 100 anos, porque não vai. Acho que vai ser cada vez mais, as catástrofes vão ser mais seguidas, eu imagino. com certeza. Tem mais alguma pergunta, Mica? Acho que não, a gente conseguiu fazer render bastante o assunto, né? Foi bem proveitoso a entrevista também. Deu para entender Luzia, bastante. É. tu tem mais algum ponto para colocar? Gostaria de falar mais alguma coisa? Tu acha que faltou? Acho que tá ok, gurias, e fico à disposição se vocês quiserem também fazer mais alguma pergunta, não tem problema, posso mandar para vocês ali o que eu penso a respeito, pelo WhatsApp, enfim, a gente pode fazer outra. Adorei o convite. O Ai, a Anderson, gente que que me agradece. indicou para fazer o podcast com vocês, é o meu parceiraço. A gente Sim. trabalha junto há anos. Ele trabalha comigo direto na parte de flora, né, na empresa. E é uma pessoa sensacional. E fiquei muito feliz em participar com vocês e poder ter contribuído, espero poder ter contribuído um Com pouco certeza. para o podcast. Achei uma iniciativa maravilhosa do professor. Achei o máximo, porque daí acho que ele trabalha com assuntos ligados à disciplina, a questões Sim. ambientais, e uma coisa super legal que é o podcast, né? Que tá todo mundo ouvindo, né? Sim. Enfim. E eu acho assim, foi sensacional. Muito obrigado. A E se gente que vocês precisarem agradece. de outros profissionais para atender outras demandas aí, me mandem uma mensagem, que tem uma galera aí que trabalha junto comigo que são, assim, Tá? profissionais de primeira linha. Que bom que tu Certo. gostou. A gente também gostou muito de tu ter de poder estar aqui com a gente, porque a gente sabe que foi algo bem Em cima brusco, da assim. hora, sim. Infelizmente, os nossos convidados eles precisaram cancelar por questões políticas de última hora. Então a gente precisou ir atrás de novas pessoas. Eu consegui na verdade, eu consegui o contato do Anderson com o Daniel, que trabalha comigo, ele é o meu supervisor de estágio. E aí o Anderson não pôde, porque, enfim, muito apertado para ele, ele me passou o teu contato e eu adorei, assim, gostei muito de ti, Ainda bem que gostei. ele passou. Aham, ainda bem que ele passou, porque foi Ah, ótima mas a o conversa. Anderson é doutor em botânica, né, gente? Vamos dar um parênteses aí, que ele é o cara da parte de vegetação, né? Ele sabe muito, 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 muito. É um cara, assim, excepcional. Fiz curso com ele, alguns cursos com ele, não pude fazer com o Martin ainda, que é o sócio dele, né? E se vocês puderem fazer, vocês estão na graduação, super aconselho os cursos dele, porque, assim, ó, é prática mesmo. É Ai, que sair de legal. lá sabendo fazer o que ele vai nos ensinar na parte teórica. Mas tu não tá para trás, viu? Foi ótimo mesmo a conversa contigo, muito boa. De verdade, a gente agradece mesmo, vai contribuir Isso. demais para o nosso podcast. Falando nisso, a gente vai fazer alguns cortes, tá? Porque o professor ele pediu que o podcast tivesse no máximo 30 minutos. E a gente tem outros dois convidados que a gente conseguiu conversar também, então a gente vai ajustar a conversa de todos e trazer as pautas mais importantes. Eu mando para ti o link assim que tiver pronto e que tiver postado, e também que tu me pediu ali para postar no YouTube, eu mando o link dessa gravação também para tu, se tu quiser postar ali, fica à vontade, Eu tá bom? gostei que a gente tem um canal recente, super recente, da Arpia, e a gente está alimentando justamente com assuntos ligados à parte Sim. ambiental, Nós já vamos seguir então sustentabilidade. o canal. Daí a gente fica antenado quando tu postar. A gente Exatamente. Compartilha. colocou, fizemos a abertura do canal, colocamos o vídeo institucional da empresa, daí botamos o primeiro vídeo de gás de efeito estufa, e a gente deu uma entrevista recentemente para o SBT Brasil, mas Eu daí vi sobre um ali, tema relacionado a machismo, enfim, mulheres. mulheres como diretoras de empresa, né? Porque a gente também tem o selo Em Frente Mulher, que a gente recebeu do governo do estado, que são empresas formadas por duas mulheres, né? E com políticas ligadas ao empreendedorismo feminino. E então a gente está acrescentando tudo lá, né, para criar conteúdo. O nosso intuito do canal é criar conteúdo.
E a gente vai fazer um curso, gurias, estão convidados a participar gratuitamente de licenciamento ambiental. Ah, De com primeira mão, certeza. vocês Com estão sabendo certeza agora. faremos. Não publiquem isso, pelo amor de Deus, que eu não Não. publiquei ainda. A gente corta essa A gente vai parte. dar um curso de licenciamento ambiental, tipo, os primeiros passos do licenciamento ambiental, para quem geralmente está ou na faculdade ou saindo, tá, da faculdade, e vai ser só para mulheres. A Ah, gente que vai incrível. direcionar só para o público Que legal. feminino, justamente para a gente trazer conhecimento para o nosso público, para o nosso gênero, que é tão, né, desmerecido muitas vezes em vários tipos de trabalho, e a gente sabe que é um meio difícil, tem muito homem, né? E eles geralmente estão mais bem colocados do que a gente só porque são homens, né? Sim. Então a gente tem agora com esse selo, essa missão de trazer conhecimento, trazer empoderamento para as mulheres. Ótimo, muito legal. Muito Esse bom. curso vai ser divulgado no Instagram da Arpia? Vai. Ótimo. Provavelmente vai ser dia 23 de novembro, tá? Aham. E agora no mês de outubro a gente vai divulgar melhor. A gente deu um insight alguns meses atrás. A gente deu essa palestra lá na Câmara do Comércio. E daí a gente deu uma refinada, porque lá foi para um pessoal que não é da área ambiental, né? Então agora a gente tem que botar mais tecnicamente. E agora, dia 23 de novembro, eu acho que vai sair. Vai ser um sábado, vai ser lá no Coworking que a gente tem sala. E vai ser gratuito. Muito legal, com certeza. Vamos seguir já para ficar a par. Estão convidados e convidem as meninas aí da Biologia da Unicinos. Tá Pode bom, deixar. pode deixar. A gente Tá certo, agradece gurias. Um demais. prazerzão, viu? Tudo de bom para vocês. Prazer Um é abraço. nosso, Luzia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu parar de gravar.